É isso aí. Só inglês, italiano não. Não. Italiano eu falo mais porque eu não me sinto apto pra... Isso me cobro muito, tem que ter um nível alto, assim. Eu acho que eu poderia, talvez sim, mas eu não gosto de fazer uma coisa que é 90%, então eu prefiro não. Então, mas se alguém quiser praticar, me ligar, bater um papo, se você quiser, vamos ali na Bela Sicília almoçar um dia. Pronto. Tranquilo. Fazer um almoço todo em italiano. Eu lembrei que eu ia falar, você tava falando sobre 3 meses fazer diferença e faz mesmo, viu, gente? Porque, assim, ele é um cara vivido, que já passou por vários países, então ele sabe o que você vai encontrar lá. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, se você vai para Inglaterra. Há coisas que só quem foi sabe, né? Sim. Principalmente em restaurante, você vai chegar, fazer um pedido, alguns pratos típicos mais famosos, assim, que você pede no restaurante dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que às vezes a pessoa brasileira vai de espertão, né? Ah, não, me viro, chego lá e vejo. Vou dar um exemplo meu, né? A cagada que a gente fez, né? Primeira vez que nós fomos nos Estados Unidos, estávamos eu, minha esposa e minha cunhada, lá na Disney. E aí, nunca tinha viajado para um país de língua inglesa. Mas aí você acha o quê? Deve ser fácil, né? Estamos acostumados com o inglês dos Estados Unidos e tal. Aí tinha lá o cardápio. Bom, vamos pedir um prato de comida. Lá vende aqueles pé de peru, sabe? Coxa de peru. Não, quero um prato de comida. Beleza, fui lá ver. Aí tinha lá no cardápio, Orange Chicken. Aí eu falei, bom, vamos pedir. E aí o pior é que esse. Aí eu levei junto a minha cunhada e a esposa, né? Já tô vendo. Aí eu falei assim, vamos pedir esse negócio aí, ó, Orange Chicken. Aí pelo que eu vi lá, vem arroz, vem frango com molho de laranja. Falei, é isso mesmo que a gente vai querer. Aí você lembra do quê, né? Você vai associando com as suas referências que você tem. Sim. Ah, eu vi lá que no Masterchef tem uns molhos reduzidos na laranja e tal. Deve ser um negócio assim, né? Aí pedi. Aí o que era? É um molho agridoce, não, doce, né? Muito doce, né? Agridoce. Sim. De laranja, né? Aí fomos comer, eu gostei, porque eu gosto dessa mistura, né, de salgado com doce. Mas as duas não comeu nada e ficaram revoltadas comigo, né? E agora a pessoa que já foi para os Estados Unidos vai te falar, ó, no cardápio, ó, tem tal coisa, vai te ensinar, passar exercícios, exercícios, né, de conversação, que vai simular ali o que você vai encontrar no entrada do restaurante, como você vai pedir alguma coisa, né? Então você vai estar um pouco mais preparado, né? Com certeza, muito mais preparado, né? Senão você vai viver de McDonald's, de fast food. E se for um drive-thru, nem isso, né? Vai pedir errado também. Você já viu até um vídeo de um cara falando assim, tô deitando no inglês, já viu? Nossa senhora. Esse vídeo é muito bom, cara. É muito bom. Esse é um clássico da internet. Esse é um clássico. E é antigo já, deve ter uns 15 anos esse vídeo aí. Muito bom. Papai pediu, 2010, não sei o quê. Você vai ver, o cara entrega um suco pra ele, né? Um milkshake. Eu não lembro direito, mas é que ele queria... Nossa, Então não passe perrengue. Principalmente, viajar, né, meu? A não ser que você vá com um guia que vai fazer tudo pra você. Mas não é a mesma experiência, né? Do que você trocar com o nativo, né? Conversar, trocar uma experiência. Pergunta de quanto tempo que o cara trabalha ali, né? Ou do estabelecimento que você está visitando. É muito mais legal, né? Quando você, pelo menos, entende o básico, consegue se comunicar o básico ali. É muito legal quando você se comunica numa outra língua. Recomendo fortemente. O nosso pensar muda, porque, por exemplo, a língua inglesa ela tem uma estrutura diferente. E aí, como você começa, depois do tempo, você começa a ver uma série, e aí as coisas começam a fazer mais sentido para você. Nossa, o cara fala dessa forma por causa disso. E aí, exatamente. Então, você vai entendendo. Aí você começa a se expressar cada vez mais como um nativo com o tempo passando. Você não vai chegar e ficar travadão. Ai, nossa, eu quero isso, não sei falar. Fica nervoso, né? E quanto mais nervoso, menos inglês você fala, né? Então, nessas aulas a gente pratica a fala, né? Tem todo tipo de o speaking, né? O listening, o writing, tem tudo a gente trabalha. E o reading, né? Então, geralmente o brasileiro que joga o videogame, né? Ou que joga jogos e tudo mais, ele tem o reading ótimo. Ele lê lá e ele entende. Aí, ele tem que conversar. Mas eu acho que isso é a pior fase que tem no aprendizado de uma língua, né? É você... É o speaking, né? Porque você lê ali, você vai ler em português. Porque não faz sentido o que está escrito ali na sua frente. Você não consegue articular na sua boca. Por exemplo, uma coisa que eu falo para meus alunos, eles dão risada. Tem uns que ficam repetindo. Por exemplo, esse rato. O americano não vai saber falar rato nunca. Ele vai falar rato. Porque R não existe. Rei. Rei nunca vai sair. Vai sair Ray. Até tem os Ray lá, né? Então, porque o R deles é R.
Sons nasais também, né? O ão, NH. O ão. Pão. Fala pra um guatemalteco, fala pão. Pão. Não vai sair. Não sai, né? Então... Até também por uma questão de musculatura também. A musculatura bucal, muda muito. Você vai falar um espanhol da Espanha, por exemplo. Nosotros tenemos muitas coisas em comum. Você vai falando aqui. E eles puxam ali como a língua presa por causa do rei. Foi se criado um sotaque na Espanha por causa do rei. Para o rei não se sentir excluído, porque ele tinha a língua presa, todo mundo começou a falar a língua presa. Vocês sabiam disso? Não, eu sabia não. Interessante. O sotaque espanhol, principalmente o madrilenho, é da língua presa. Uhum. Que então, massa, eu não sabia disso daí, não. Pesquisar depois. E também tem aquele negócio, né? Por isso que quando a gente fala outras línguas, a nossa voz muda, né? O pessoal fala, né? Nossa voz muda totalmente. Totalmente, né? Tem uma voz para falar italiano, uma voz para falar inglês. Quando a gente fala italiano é muito mais cantado, né? Mi piace tantissimo parlare italiano, però non è lo stesso che parlare portuguese, è diverso. Então sai meio assim. Parece que você tá cantando. Não, é o jeito que tem que se falar. O A aberto. Não, o próprio português também. E o R. Os gringos acham que a gente fala eu cantando. Eu tenho dificuldade com o R. R? Roma. Roma. Então eu fico... Só pra treinar o... Aroma. Como se fosse cantar, né? Tem que fazer aquecimento. E depois, quando você vai estudando pronúncia e vai lapidando a pronúncia, quando você começa a melhorar em um, a hora que você for estudar o outro, você já sabe que você tem que ir por ali. Porque aqui já tá lapidado, você sabe o jeito de ir. Você trabalhou um pouco, você já vai, entendeu? Claro que, igual eu falei antes, tem pessoas que têm mais aptidão, outras vão ter mais dificuldade, entendeu? Mas é trabalhado. Pronúncia, eu já tive professor de pronúncia aqui em Ribeirão, que me ajudou muito. Hoje não tem mais esse profissional, entendeu? Então, poucas pessoas têm essa lapidação. E você não precisa lapidar tanto, igual eu tava falando. Fala com o seu sotaque mesmo. Que você vai... Agora, se quiser ficar muito, dá pra gente ir, vambora. Quer subir o nível do negócio? Vambora. Mas tem isso, da lapidação. E aí você fica mais fácil para você identificar o espanhol, o italiano, o francês. A gente aprende muito mais rápido. Você fica especialista naquilo. Eu tenho um casal de primos meus que eles moram no Chile. Eles moraram muitos anos no México, né? Moraram uns 4, 5 anos a trabalho. E agora faz uns 3 anos que eles estão em Santiago. E aí, no México, eles aprenderam muito bem o espanhol, os dois, o casal. Sim. E eles conseguem identificar. Né? Ah, esse espanhol aqui é chileno, esse é venezuelano, esse... Não é como, gente? Pra colombiano, mim, eles... Eu já vi umas comparações assim. O que eu identifico é o espanhol. O espanhol, principalmente o madrilenho ali, que não seja o catalão, é diferente dos outros, por causa dessa linguinha presa. Nós só temos tantas coisas. Eles falam mais dessa forma, assim. E os outros falam mais simples. Nós outros temos coisas normais. Aí vai mais... Argentino, né? Fala mais... Nossa, assim. O argentino fala. Eu consigo identificar o argentino também. Entendeu? Eu não sei agora replicar, mas eles falam... é engraçado. Não sei replicar. Só o Messi tem aquela voz feia, mas o resto eles falam mais duro, né? Não, eles falam... Mas assim, tem um chiado grande no castelhano. Castelhano, eles falam castelhano. Sim, verdade. Não falam castelhano, falam castelhano. Eles falam Tem muito disso. Uma curiosidade que eu tenho é porque aqui no Rio tem esse X, esse som de X também, né? Se for ver. Eu acho que alguma coisa da colonização portuguesa que é muito forte lá. O caixa, os portugueses puxam muito disso, né? Por que será que na Bahia não ficou tanto isso, né? Porque teve muita coisa ali teve muita coisa, influência de holandês também, né? E talvez seja pela incidência maior de escravos também na Bahia, né? Pode ser. Isso que misturou a influência mais africana, que é uma coisa mais reta de ser falado, né? O africano fala muito mais reto ali, o nigeriano. Ele usa uma coisa assim, bem mais... até o inglês deles é bem mais duro, assim. Nossa, chega a ser engraçado o jeito que eles falam, né? Eu trabalhei com um nigeriano, Nelson Ogenima. Ele falava um inglês engraçado lá.
Na Irlanda, gente boa. E você entendia numa boa. Você estava acostumado já, né, com o inglês. Entendia, né? Mas era tipo, cada um lidava mesmo com a sua área, né? Era mais nas reuniões que a gente tinha que falar e apresentar os números ali. Aí ele falava, mas ele era muito bem-humorado. Às vezes ele tava numa sexta-feira, eu falei, e aí, né, você tá falando? Já tô bebendo um aqui, ele já tava lá. With my drink, I already started. Aí eu falava assim, Pô, maluco, né? Com a câmera ligada. Eu falava, beleza, vai aí. Saiu rapidão. Mas... Bom, pessoal, obrigado por participarem com a gente aí. Mais uma vez, sigam lá, hein? Teacher Casanova no Instagram. Tem a marcação lá no card de divulgação desse programa aqui. E também, ao longo da semana, aí vamos publicando os cortes. Irei marcá-lo. Então, se você tiver dúvida de como encontrá-lo, só lá no perfil vai estar lá. Tá bom? No perfil do podcast Café Amargo no Instagram.